Hoje o Eduardo Bolsonaro causou uma certa polêmica ao falar sobre duas pessoas em específico, uma fazendo críticas à Ana Campanholo e outra com críticas ao Tarcísio. A grande realidade é que o próprio Eduardo Bolsonaro já tinha demonstrado, sem sombra de dúvidas, o seu descontentamento com o Tarcísio de Freitas. O Vinícius Carrion acabou de publicar uma matéria agora que diz o seguinte: o Eduardo Bolsonaro crava suas diferenças com o Tarcísio. Mostra que o governador de São Paulo se cerca também de esquerdistas na administração e, por fim, afirma que a vitória de Tarcísio não seria uma vitória da direita. Ou seja, o Eduardo está cravando aqui que o candidato seria ele. Ele é o candidato natural à substituição do próprio pai. Agora, a gente sabe que a possibilidade do próprio Eduardo Bolsonaro ficar inelegível tá cada vez maior. Haja vista, a atuação do judiciário para esse fim, para deixar o Eduardo inelegível. Mais cedo, o Eduardo falou que o Tarcísio é o candidato do sistema, que ele, entrando, é tudo que o Alexandre de Moraes quer. Agora eu quero que você assista esse trecho dessa live, não sei que live é essa. Publicação aqui foi do Vinícius Carrion e vamos observar o que disse o Eduardo Bolsonaro. Eu tenho algumas diferenças com o governador Tarcísio, algumas diferenças de visão política, ele não está na mesma prateleira de um petista, mas ele também, eu não coloco ele na mesma prateleira que eu dentro do jogo político. Por quê? Porque ele é um cara que acha que o voto de direita e os políticos de direita já estão garantidos apoiando ele. E aí ele busca apoiar o centro e por vezes até uma brecha para a esquerda. Então por vezes, eu vou citar aqui um dos exemplos que é um exemplo que fica bem claro para as pessoas entenderem. Eu tentei trabalhar para emplacar o secretário de Cultura do Estado de São Paulo. Então, na transição, eu acho que não era o filé, um orçamento pequeno, normalmente a Secretaria de Cultura, mas eu acho que daria para desenvolver um trabalho, uma pauta conectada com o conservadorismo. Trabalhei o nome, tive esperanças, fiz reuniões com o governador Tarcísio, não foi nomeada, se entrar no mérito aqui da pessoa, tá? Não tenho nada contra ela, mas foi nomeada a ex-secretária de Cultura do prefeito Fernando Haddad. Continua a imagem. Voltou. Isso daí é a mesma coisa que o Tarcísio ser presidente e ele nomear Margarete Menezes para o Ministério da Cultura. Então, eu sou de São Paulo, eu vi isso, a gente dá uma entubada, tenta trabalhar internamente, mas quando você vê isso daí acontecer, aí a secretária de comunicação conectada ao PSOL, até ontem o marido dela, acho que separou agora, eu vi matéria na imprensa, a Laís Vita, doações para o PSOL, conexões com o PSOL, o marido trabalhou com Marcelo Freixo. Então esse não é o país que eu quero, porque eu sei que essas pessoas têm uma visão totalmente diferente da minha. Inclusive, falando de PSOL, é o partido do Adélio Bispo, que deu a facada no Bolsonaro. Eu acho que você não precisa dizer que você não tem que ter pessoas como essa do seu lado. E aí eu faço uma pergunta para vocês, que são Faria Limers aí. Moro em São Paulo, eu lamentavelmente estou morando aqui nos Estados Unidos, agradeço os Estados Unidos me receber aqui de braços abertos, mas meu coração é brasileiro. Qual é o secretário conservador, qual é o secretário bolsonarista do governador Tarcísio de Freitas? Não sei. Acho que, não sei. O Derrite então, o Derrite é deputado, né? Mas o Derrite não tá na conta do Bolsonaro, Não tá. Não foi o Bolsonaro que bateu o pé para colocar o Derrite lá na Secretaria de Segurança, foi outra pessoa. E não foi fácil. Esse é um bastidor interessante também. Eu sei, mas não vou explanar, não. Mas eu queria dizer o seguinte: o Tarcísio sendo eleito, isso é uma vitória da direita? Não. Isso daí é visto com bons olhos pelo pessoal da Faria Lima por causa da gestão do Tarcísio. Ele é conectado ao pessoal da Faria Lima, isso é bom até determinado ponto, tá? Você ter um trânsito com o mercado financeiro, Ele é uma pessoa que não é vinculada a escândalos de corrupção, legal. Mas a gente já passou da fase de ser antipetista. A gente está na fase das proposições, da pauta positiva, na construção de um projeto Brasil. Então, nesse sentido, o Tarcísio, com todo respeito por melhor gerente que ele possa ser, não lhe serve. Porque se for para colocar um cara que vai botar a ministra da Cultura para manejar a Lei Rouanet, a Dir Blanc, padrão Margarete Menezes, que não vai fazer o serviço que tem que ser feito, que é priorizar o interesse dos brasileiros e bater de frente com o establishment, eu não vejo muito sentido nisso. Pois é. Falas do Eduardo, polêmicas, mas não vou falar que são erradas de forma alguma. Realmente, o Tarcísio de Freitas deixou muitas falhas. Eu ia falar, não sei se eu falo, se eu não falo, pronto, falei. Mas a gente tem que ver que o sistema é assim. O Eduardo Bolsonaro está sendo imaturo.
Por que eu falo que o Eduardo Bolsonaro está sendo imaturo nessa fala dele? O pai dele, que é o Bolsonaro, que hoje é o maior líder e representante da direita, acabou tendo que fazer concessões. Ele indicou o Cássio Nunes para o STF. Pressão, ele não tinha toda a maioria, assim como o Tarcísio não tem. O Eduardo cobrar que o Tarcísio hoje fosse o candidato totalmente anti-establishment, o Tarcísio tinha ganhado tinha perdido nas 3 primeiras semanas, eles já tinham feito o impeachment do Tarcísio. Então, não discordo totalmente do Eduardo Bolsonaro, mas, por outro lado, acho que ele está sendo bem equivocado aqui. Vamos lá, a gente cobrar aqui do Tarcísio que o Tarcísio seja o bastião da direita dentro do estado de São Paulo, é muita sacanagem. Olha, eu quero que vocês entendam, o Olavo de Carvalho já dizia o seguinte: somente depois que um Congresso conservador for eleito, o presidente será de direita. Não tem outro caminho. O Bolsonaro foi o candidato mais conservador, o candidato mais à direita que esteve na presidência. Resultado, tudo que ele fez já acabou. Ele não conseguiu se manter. Por quê? Porque o povo brasileiro não entregou para ele lá maioria do Congresso. Entregou um monte de gente que entrou com o discurso pró-Bolsonaro, mas não entregou maioria. Bukele, lá em El Salvador, só conseguiu resolver o problema depois de 3 anos no poder. Ele entrou nos 2 primeiros anos, lá, diferente do Brasil, as legislativas são depois, igual acontece na Argentina, e é uma pauta que eu defendo. A eleição para presidente tinha que ser em um momento diferente da eleição dos deputados e senadores. Eu defendo essa pauta. E aí, só depois que os conservadores, que ele ganhou maioria no Congresso, ele empichou ministros do STF e fez a diferença. Então, cá entre nós, desculpa, eu tenho críticas, e muitas, ao Tarcísio, mas essa fala do Eduardo Bolsonaro me levanta uma questão. Será mesmo que se o Tarcísio fosse o porra louca, perdão da palavra, que o Eduardo está falando aí, o Tarcísio ainda estava lá na presidência? Não estava. No governo? Não estava. Principalmente com o STF do jeito que tá. Então, desculpa aí, mas se for Tarcísio contra o Lula, beleza. Eu apoio totalmente o Tarcísio. Se for o Ratinho, beleza. Se for o Caiado, tamo junto. Se for o Cachorro Caramelo, vou nessa também. Eu ainda tô, diferente do que o Eduardo falou aqui, a gente já passou da fase do anti-PT. Pelo contrário, a gente se atolou muito mais na fase anti-PT agora. Por quê? Porque na primeira onda, quando o Bolsonaro se elegeu, não conseguiu enfrentar o sistema, porque o povo brasileiro... Que a gente critica muito o Bolsonaro, mas o povo brasileiro deu maioria para ele governar? Acredito que não, né? Acredito que não. E aí, isso aqui é interessante. Santos, você apoia o Caiado? Sem medo de ser feliz. Eu sei que vocês ficam bravos, vocês odeiam quando eu falo isso, mas sem medo de ser feliz. Caiado presidente? Olhando o Lula, peraí, se você tivesse que escolher um hoje, Caiado ou Lula? Caiado, é claro. Eu não pensaria 2 vezes. E olha o que está acontecendo. O Bolsonaro pediu autorização ao STF para receber a visita do Ronaldo Caiado. Peraí, foi o próprio Bolsonaro que pediu para ouvir e para conversar com o Caiado. Será que as articulações do Eduardo, será que tudo que a gente está vendo em relação ao Tarcísio está afastando o Tarcísio da presidência? Ou será que a gente está podendo ver uma chapa aí, Caiado-Tarcísio? Não sei. Algo vai sair dessa reunião e vai ser interessante a gente acompanhar isso. Espera aí que eu fiz besteira aqui. Eu ia ler a matéria aqui, mas a matéria dizia o seguinte, que o próprio Bolsonaro fez o pedido. A última vez que o Caiado e o Bolsonaro se encontraram presencialmente já faz alguns meses. E aí o que chamou muita atenção dessa vez foi que o Bolsonaro peticionou ao Alexandre de Moraes pedindo que o Caiado pudesse comparecer à sua prisão domiciliar. E isso acontece nas vésperas em que o ministro Alexandre de Moraes quer mandar o Bolsonaro para Papuda. O jogo tá tenso. Vamos lá, pessoal. Vocês viram essa matéria aqui, né? Gleisi Hoffmann, matéria do Metrópolis. Governo é contra o PL que equipara a facção a terrorismo. Pois é, a Gleisi Hoffmann fez, né, uma coletiva de entrevista dizendo que o governo é absolutamente
totalmente contra apoiar o PL que prevê que as facções criminosas PCC e Comando Vermelho sejam equiparadas ao terrorismo. Vamos lá. O primeiro efeito, se elas forem comparadas e equiparadas ao terrorismo, acabou o discursinho da esquerda de que são vítimas da sociedade. Quem é que vai acreditar no discurso que terroristas são vítimas da sociedade? Terroristas é aquelas pessoas que decapitam pessoas. Terroristas é aquelas pessoas que matam pessoas em praça pública. Pois é, o crime organizado brasileiro faz isso? Faz. Hoje, eu assisti uma matéria de que o Comando Vermelho tinha uma chácara onde tinha um lago cheio de jacarés. Adivinha para quê? Quer que eu te conto? Para simplesmente jogar os corpos lá dentro vivos, e era filmado isso, jogava os corpos vivos lá dentro, as pessoas vivas, de forma que os crocodilos e os jacarés lá destruíam toda e qualquer prova, não sobrava nada, só cocô de crocodilo, cocô de jacaré. Entenderam? E é isso aqui que a Gleisi Hoffmann fala que é totalmente contrário. Por quê? Porque é tudo eleitoreiro. Ela sabe que se eles forem equiparados a terroristas, o Trump vem com tudo e a autonomia do governo federal para atuar nessas pautas vai acabar. É fato. O William Vac fez uma matéria hoje. Na matéria do William Vac foi muito estranho. Por quê? Porque o Lula, depois de uma semana sem manifestar, ele precisava se manifestar. E aí, ou ele ia se manifestar pró-cidadão, que está fazendo um apelo para que o Cláudio Castro continue fazendo atividades, ou ele teria que se manifestar pró-vítimas da sociedade. Ele optou pelas vítimas. Mas vamos lá. A sociedade, a pressão da sociedade está mudando as regras do jogo e até o ministro Alexandre de Moraes, em alguns casos, está tendo que recuar. Vocês viram essa última aqui? O Moraes, ministro do Supremo, tinha uma reunião marcada e nessa reunião marcada estava a advogada, diretora de uma ONG, que advogava por o Marcinho VP, o chefe do Comando Vermelho. Deu muita repercussão negativa e o Moraes recuou. Barrada por Moraes de reunião, presidente de ONG ligada ao Marcinho VP pede reconsideração do Alexandre de Moraes. O presidente de ONG, Instituto Anjos da Liberdade, Paula Frois, não conseguiu entrar no STF para a reunião da DPF das favelas. Ela não foi aceita. A repercussão foi negativa. O André Marsiglia escreveu o seguinte: olha, o Moraes cancelou a reunião porque a repercussão negativa na imprensa o obrigou. Não diminuiu o absurdo de ter cogitado discutir casos de suposta tortura na Operação do Rio, enquanto até agora nada fez de efetivo em relação a denúncias de tortura contra Felipe Martins, Clezão e outros. Ou seja, tudo bem, o Alexandre de Moraes optou em não receber a advogada do Marcinho VP, né, do crime organizado. Porém, disse que as pautas que ela pediu serão analisadas. Aí não pode, né, Arnaldo? Aí é ruim, né? E aí vem a matéria do Metrópolis aqui, né, que é o desabafo dela aqui, ó. O Instituto Anjos da Liberdade entrou com um pedido de reconsideração para participar da audiência com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, nessa quarta-feira, acerca da mega operação da polícia dos complexos da PEN do Alemão. Nessa terça, após publicação, coluna de Andresa Matais, do Metrópolis, de que havia uma possível participação da ONG Anjos da Liberdade, presidida pela advogada Flávia Frois, que atuaria na defesa do traficante Márcio Nepomuceno, né, que é o Marcinho VP, Moraes barrou a entrada dela. Ficou feio, né? Ficou feio demais. Acompanha a fala dela aqui. O Instituto aguarda uma decisão, porque fomos intimados pelo oficial de justiça a comparecer, eu e o Márcio Buzon, fomos cadastrados, viemos para Brasília para participar, porque nós fomos a única entidade que esteve presencialmente coletando material imprescindível para essa audiência pública que traz provas dos crimes de tortura e execuções sumárias. Nós estivemos em loco, mais do que advogados, nós somos testemunhas dos atos de abuso do Estado praticados e que já foram encaminhados para o STF via dossiê e para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então a presença e fala do Instituto, seja
por essa advogada, que aliás o fato de ter sido no passado advogada do Márcio Nepomuceno não impede e não desabilita. Se assim fosse, o próprio relator não poderia estar na relatoria dessa causa. Se contar pelo passado daquelas pessoas para as quais nós advogamos, isso não desabilita a nossa função de defensores de direitos humanos. E a senhora foi advogada do chamado Marcinho VP em que ano, em qual ocasião? Nós fomos advogados do Márcio a partir do ano de 2004 a 2007 e depois de 2017 a 2021. E a senhora hoje está aqui pela Anjos da Liberdade. Eu sou presidente do Instituto Anjos da Liberdade, que é uma entidade que tem 23 anos. Na época sequer eu conhecia Márcio Nepomuceno quando o Instituto foi fundado. E chama a atenção que a imprensa menciona o fato de eu ser ligado ao Márcio Nepomuceno, a mesma imprensa que, por diversas vezes, no âmbito também de ADPF proposta pelo Instituto, mencionava a nossa anuência com o PCC. Há que se escolher que a representatividade a instituição tem. Ora é o PCC, ora é o Comando Vermelho, quando o que nós fazemos é a defesa de direitos fundamentais humanos. A senhora está como amicus curiae na ADPF das Favelas, na 635? Na 635 foi uma das primeiras instituições a ser habilitada como amicus curiae. Desde o ano de 2019 nós estamos habilitados. Pois é, né? Agora, teve um trecho da fala dela que me chamou muito, mas muito atenção, que ela diz que, se observar pelo relato das pessoas que já foram, né, ligadas a causas jurídicas, o relator não poderia estar diante do relatório, desse processo, que é o Alexandre de Moraes. Não entendi, tá? O que ela quis dizer com isso? Para quem que ele advogou que ela argumentou isso aqui, né? Então, chamou atenção, né? E aí o Alexandre de Moraes, ele acabou falando, né? Na sua decisão, o ministro Alexandre de Moraes determinou que representantes de pessoas ou instituições condenadas criminalmente por participação em organização criminosa não participarão de audiências convocadas pelo Supremo Tribunal Federal. Deu feio, né? Ficou feio. Agora, esta matéria vai te deixar com a pulga atrás da orelha. Esta é pesada. Antes, inscreve-se aí no canal. Eu me empolguei, já estou em 17 minutos de vídeo e esqueci de pedir para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Esqueci de fazer de propaganda aqui para você da Imigramar. Clica aqui na descrição. Melhor empresa de imigração para Paraguai e Uruguai do Brasil, tá? Você vai falar com os nossos consultores aqui para entender um pouco mais dos benefícios, né, da Imigra Mais. Agora, presta atenção nesta matéria, que você vai entender o tamanho da loucura que é isso aqui. Do tráfico ao terrorismo. A Gleisi acabou de dizer que não se pode vincular as facções criminosas a organizações terroristas. Você acabou de escutar isso agora, não foi? Do tráfico ao terrorismo. O Comando Vermelho enviou criminosos para a guerra na Ucrânia e a ameaça retorna ao Brasil com táticas de guerra. Você entendeu? Não entendeu? Vou ler para você entender. O avanço do crime organizado brasileiro ultrapassou as fronteiras e acendeu um alerta internacional. Integrantes do Comando Vermelho estão sendo enviados para a guerra na Ucrânia, onde aprende táticas de técnicas de combate, manuseio de armamentos modernos e estratégias militares, em cenários reais de conflitos. Ao retornarem ao Brasil, esses criminosos trazem consigo experiência de guerra e uma nova capacidade de atuação, transformando o tráfico em um sistema com métodos de terrorismo. O que antes era visto como criminalidade comum, agora assume contornos de ameaça global, exigindo a resposta firme e coordenada das autoridades. Se isso aqui se comprovar, é coisa de investigação dos Estados Unidos, o STF aqui que ele deveria mandar fazer uma investigação sobre isso, o governo deveria fazer uma investigação na hora. Eles argumentam aqui que os membros do Comando Vermelho estão sendo enviados para a Ucrânia para participar da guerra da Ucrânia, para matar o ucraniano treinando guerra e depois voltar com essas táticas de guerra para aplicar contra a polícia e contra o cidadão brasileiro. É isso que está acontecendo. Dá para você ter noção do tamanho do risco que isso se tornou?
é tenso, né? Agora, o que eu tô gostando é que até agora, né, o BOPE não recuou. Vem mais por aí. Mais 10 operações estão programadas no Rio de Janeiro e a Globo entra em pânico. Depois de tudo isso, o Cláudio Castro falou: eu não vou retroceder, eu não vou parar, eu vou continuar, eu vou seguir, eu vou para cima. Dá uma olhada e olha só o que foi dito pela Globo aqui sobre o Cláudio Castro. Esse discurso, o governador do Rio de Janeiro parece que dobrou a aposta. A gente vai dar uma olhada aqui na coluna do Lauro Jardim, do Jornal o Globo, em que ele diz que o governador do Rio de Janeiro já prepara pelo menos mais 10 operações contra o crime organizado. O Lauro Jardim conta aqui, então, primeiro ele conta da operação, ele fala que, aspas, né, temos mais 10 operações agendadas. E aí seriam operações já com autorização da Justiça para serem iniciadas, não serão ocupações nas favelas, entre parênteses, não acredito em ocupação, mas ações que podem guardar semelhança com a da semana passada. Rio de Janeiro já informando ali que tem mais pelo menos 10 operações, e fala muito parecido com a que aconteceu na semana passada, programadas e com uma semelhança do que a gente viu na semana passada. O Lauro não tem nada a ver com isso. Agora o governador anunciar que já tem 10 operações, que vai fazer não sei quem, Jacarepaguá vai fazer não sei quem. Realmente, e dizer que é alguma coisa parecida com o que aconteceu, quer dizer, está querendo aumentar o número de mortos. Tá ali, ó, na região de Jacarepaguá, na zona oeste da capital, outra ação dessa vez é tomada de territórios. E quando você dá uma baixadinha, diz assim, né, na zona sudeste da capital, na Baixada Fluminense, para retirar de centenas de barricadas e facções criminosas. O suposto sucesso subiu a cabeça do nosso governador, né? Pois é que o pessoal da Globo não entende que isso aqui é uma tática para causar pânico no Comando Vermelho, para que eles já comecem a se dissipar. Quando o governador fala que vai ter novas operações, quem viu o que aconteceu lá na Operação do Rio vai tremer, ou a guerra vai aumentar. Vamos lá. Caso Hugo Carvajal. Pois é, você lembra o que é? Se não lembra, eu te conto. O presidente Hugo Chávez, da Venezuela, ele tinha um braço direito. Esse braço direito foi preso na Espanha. Lá na Espanha ele fez uma carta para um juiz. Ele disse que um monte de países de esquerda foram financiados através da petroleira, da Petrobras, da Venezuela. Acontece que ele foi remetido agora para os Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos ele oficializou e disse que vai entregar todo mundo. Ele citou alguns nomes, até conhecidos por vocês, como o Petro, da Colômbia, como o Evo Morales, citou alguns partidos lá da Espanha, citou a Cristina Kirchner, da Argentina, e citou um certo presidente da República Brasileira que falta um dedo. Ele foi citado abertamente. E agora, o julgamento do Hugo Carvajal está marcado. O Hugo Carvajal provavelmente ou pega pena de morte ou pena perpétua. Para reduzir isso, ele disse que está disposto a entregar todo mundo de esquerda que recebeu dinheiro do narcotráfico. Meu amigo, tá brincadeira não. Olha o que disse o Ivan Kleber aqui. Caso Hugo El Pollo Carvajal, autoridades de justiça dos Estados Unidos pediram o adiamento do julgamento de Carvajal, que deveria acontecer agora, na segunda quinzena de novembro, e eles pediram para adiar então para o final de janeiro de 2026. Lembrando que essa não é a primeira vez que o julgamento seria adiado. Até o momento em que gravo este vídeo, a corte aqui em Nova York ainda não se pronunciou se aceita o pedido para adiar o julgamento ou não. Este pedido pode indicar que Hugo El Pollo Carvajal está entregando muito conteúdo daquilo que ele está disposto a delatar em sua tentativa de conseguir o que seria no Brasil equivalente a um acordo de delação premiada. Qualquer novidade sobre esse caso estaremos atualizando o público aqui. Eu sou Ivan Kleber, falo diretamente de Jersey City, aqui no estado de New Jersey, nos Estados Unidos, e hoje é quarta-feira, dia 5 de novembro de 2025. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência. Pô, interessante isso. Vamos lá. Todo mundo quer saber o que mais o Hugo Carvajal El Pollo tem para falar, né? Olha só, a fala do Lula ganhou repercussões internacionais. O mundo inteiro
no momento em que estava falando, olha só, o Lula teve coragem de peitar o Trump, teve força. Agora está falando, e olha lá, o Lula é contra a polícia e a favor do BAN, né? Matéria do Elo Nacional, do Paraguai, daqui do Paraguai. Lula disse que o operativo no Rio, a operação que aconteceu no Rio de Janeiro, foi uma matança horrível e preocupa os seus aliados políticos. O presidente Lula da Silva falou por primeira vez, de forma muito aberta, sobre a operação em favelas do Rio de Janeiro e as qualificou como uma matança horrível. Previamente, também criticou ao governo do Rio de Janeiro, chamando-o de sem vergonha. Segundo periodistas, ou seja, jornalistas e analistas brasileiros, essas declarações, somadas a outras em que havia dito que os traficantes são vítimas dos consumidores, está dando munição que a direita possa usar eleitoralmente e poderia diminuir a possibilidade de reeleição. Fiquem tranquilos, tá? Na hora da eleição, na hora que acontecer a eleição, o STF vai dar um jeitinho de proibir você de relembrar a população sobre as falas do Lula. Isso é fato, né? E aí, vem uma publicação da CNN agora, Lula escancara de que lado está, publicação do Alex Fontaine, do Partido Novo. A ordem de matança veio do Comando Vermelho, que não aceitou a ordem de prisão e mandou chumbo para cima dos policiais. Então, ele confunde tudo, ele é um sofista que induz a erros, porque se as pessoas não tivessem armadas, porque não deveriam estar armadas, não é isso? Pela lei de desarmamento, não haveria resistência, as pessoas seriam presas e seriam cumpridos esses mandados de prisão. Agora, o que a gente observa é que o Lula não fala nada sobre as armas legais, ele não fala nada sobre as drogas, ele não fala nada sobre a violência do Comando Vermelho, sobre a população que mora nessas favelas, a violência com as meninas, ele não fala nada das apropriações que eles entram nos barracos, ele não fala nada dos roubos que acontecem, ele não fala nada disso. Assim, as pessoas estão cansadíssimas disso. Agora, daqueles que estão mortos lá, 42, são 120 mais ou menos, mas 42 tinham um mandato de prisão em aberto, 78 com relevantes passagens, históricos de criminalidade. Em matança, Juliana, eu vou falar o que é matança. Matança são 9.704 pessoas que eu pesquisei que foram mortas nos últimos 3 anos pelas facções do Rio de Janeiro. Isso é matança. Isso é o Estado que deixa com que esse Estado paralelo faça as suas próprias leis e matam. As pessoas querem liberdade. E por isso elas apoiam isso. É claro, né? O Alex Fontaine sempre coerente. Gosto do posicionamento do Alex Fontaine. A gente falou sobre isso aqui, né? Tem o vídeo aqui, mas eu já cheguei a falar, eu não vou colocar o vídeo para vocês. O Maduro agradece ao Papa e ao Lula pela busca pela paz na Venezuela, né? Vamos lá, matéria da Band News. Lula diz que há matança no Rio de Janeiro. Vamos lá, o que o Reinaldo Azevedo falou aqui? Nem eu sei o que ele disse aqui. Vamos acompanhar. Um governante, qualquer um que justifique uma operação que num dia mata 121 pessoas, não pode ser uma pessoa séria. Vale para governante, vale para jornalista, vale para analista, vale para qualquer um. Essa história de que enfrentamento do crime é guerra é essencialmente uma delinquência, não é guerra. Alguém ainda leva a sério o que esse cara fala? Pelo amor de Deus, faça-me o favor, né? Vamos lá, vamos procurar mais alguma matéria aqui. Hoje eu estou passeando pelas matérias, muitas delas foram deixadas aqui pelo Samuel hoje, tá? Pra gente colocar aqui para você. Janja diz em discurso que a Amazônia tem 50 milhões de habitantes e 300 idiomas. Não. Isso é IA. Não é possível isso. Isso é IA. Só pode. Respeito dos seus quase 50 milhões de habitantes, que carrega a cultura de 400 povos indígenas, falantes de mais de 300 idiomas. Os líderes... É verdade isso que ela falou? Alguém coloca no comentário aí, porque pelo amor de Deus, falar que tem 50 milhões de pessoas ali no Amazonas é zoeira, né? É zoeira.
Vamos lá, matéria boa. TSE, ministro pede vista e suspende julgamento sobre cassação de Cláudio Castro. Essa é das boas. O julgamento de Cláudio Castro no Tribunal Superior Eleitoral foi interrompido nesta terça-feira, após o ministro Antônio Carlos Ferreira pedir vista. O pedido deu mais tempo, para examinar o caso, ocorreu logo depois do voto da relatora ministra Maria Isabel Galotti, que defendeu a cassação do mandato do governador do Rio de Janeiro por suposto abuso de poder político e econômico em 2022. Vamos lá, olha que loucura, olha que doideira, Ainda bem que um agora pediu vista, depois o Cássio Nunes também já acusou que vai pedir vista. Presta atenção. O Cláudio Castro teve um processo protocolado, onde ele ganhou em primeira instância, lá em 2022. Um dia depois da operação no Rio, o processo começou a andar no TSE. E uma ministra já se manifestou pela cassação do Cláudio Castro. Um ministro acabou de pedir vista agora, e o Cássio Nunes também disse que ele vai pedir. Isso pode postergar a ação só para depois de 2026, e aí já é ano eleitoral, vai ficar mais complicado. Mas eles viram que o Cláudio Castro se tornou uma figura competitiva para 2026. Se tornou uma figura bem competitiva para 2026, tá? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Sempre um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Lembrando a vocês, está na descrição aqui, entre em contato e Migra Mais, melhor empresa de assessoria de imigração por Uruguai e para o Paraguai do Brasil. Entre em contato. Grande abraço.